Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao conteúdo. No nosso último vídeo, nós estávamos falando a respeito de um tempo verbal específico, que foi o simple past, que é o passado simples. Nós vamos continuar falando desse verbo, desse tempo verbal e dos verbos, naturalmente. Só que agora eu trouxe para vocês um texto que ajuda a gente a perceber como é importante o tempo verbal para a construção do texto, tá certo? Eu vou trabalhar esse texto de maneira introdutória com vocês, e aí eu vou deixar lá depois o texto para vocês completarem, porque ele é uma atividade, tá certo? Então eu deixo ele através do Google Forms para que vocês possam completar. E qual é a ideia? É a gente entender como é que aquele tempo verbal que a gente viu, como é que ele funciona na construção dos textos, tá certo? Então, você tem lá em cima, no título da atividade, dizendo assim, replace the letters in the text with the past form of the verbs below and learn about the history of podcasts. Use your notebook. Pede para usar o caderno, né? Mas aqui a gente está fazendo tudo digital, então vamos utilizar o meio digital. O que a atividade pede? Mesmo que a atividade esteja toda em inglês, você consegue identificar o que a atividade quer através da estrutura, através da forma. Então, se você tem lá em cima, na caixinha, né? Se você tem ali no espaço alguns verbos, algumas palavras, e dentro do texto tem uns espaços, então, naturalmente, você vai encaixar, né, essas palavras nesses espaços, né? Pela própria estrutura, você já percebe isso. Além disso, da estrutura, nas palavras que estão em cima, né, ele diz lá no início, ó, substitua as letras, replace the letters, né, in the text, no texto, with the past form of the verbs below, com o passado dos verbos abaixo. Então, esses que estão abaixo aí, né, no retângulo, você vai ter os verbos, tá? Então, nesses verbos aí, como ele diz, ele quer que você coloque esses verbos aí dentro do texto, só que esses verbos têm que estar no passado. Aí nós temos que lembrar, não é? O verbo está no passado, temos que lembrar se ele é regular ou irregular, não é isso? Se ele for regular, ele tem uma regrinha, que ele termina em ED. Então, por exemplo, o primeiro verbo, allow, se eu for colocar ele no texto, eu tenho que colocar ele no passado, porque ali, na caixinha em cima, não é? No retângulo, ele não está no passado, tá certo? Ele está no infinitivo. Então, para eu colocar ele no passado, eu tenho que analisar. Ele é regular ou irregular? Se ele for regular, então eu coloco ED, então vira allowed. Mas se ele for irregular, ele vai ter uma forma própria, tá certo? Mas não é na ordem, tá? Eu tenho que analisar onde é que cada verbo de fato vai entrar, onde é que cada verbo vai fazer parte da construção do texto, ok? Veja que o segundo verbo, que é o verbo become, tem o número 2, né, vezes 2, porque você tem que usar duas vezes o verbo, tá? Ele pode repetir, os outros não podem repetir. O que é que você vai contar também? Os espaços, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Então, aqui você vai ter 3, 6, 7, 8 espaços. E lá em cima você vai ter 3, 6, 7, 8 verbos, porque o verbo become vai usar duas vezes, não é isso? Então, não repete o verbo, a não ser o verbo become. Os outros você pode repetir, você não pode repetir, tá certo? Outra parte importante que a gente precisa identificar é se de fato o texto está no passado, né? Então a gente identifica através de algumas dicas que nós já estudamos, né? Que são as pistas tipográficas que o texto nos dá. O próprio título, veja que o título é diferente do corpo do texto, ele é um pouquinho maior, ele está em negrito, não é isso? Então, ele no próprio título, ele já dá uma ideia de passado, porque ele diz A Brief History of Podcasting, uma breve história do podcast. Então, o que é o podcast? É um arquivo, né, geralmente de áudio, mas também pode ser de vídeo, em que são abordados alguns temas, geralmente uma pessoa falando de um tema ou duas pessoas falando, né, do tema, como uma entrevista, por exemplo, né? E ele circula muito na internet e as pessoas usam para várias finalidades, para estudo, né? Ou para diversão, né? Enfim, tem várias finalidades. Então, como ele diz que é uma brief history, é uma história breve, então, se eu for falar de história, eu tenho que falar do passado. Não tem como eu falar de história, né, sem falar do passado, não é isso? Então, para eu falar no passado, as palavras vão estar no passado em algum momento do texto, tá certo?
Então, o que é que você encontra aí de passado, que é mais fácil? Os números, né? Por exemplo, no segundo parágrafo, você tem o ano de 2004, o ano de 2005, e isso aí vai te guiando, né? Vai fazendo uma linha do tempo para poder situar você dentro do texto, tá? O que que o texto tem mais de estratégias? Vamos lembrar, são as estratégias que nós já falamos desde o início da disciplina, né? Tem os destaques, né? Por exemplo, tem overnight, former e launched, mas nesse caso eles não vão servir muito para o texto, porque é um destaque para outra atividade que a gente não vai fazer, tá? Então, eles seriam um destaque, mas para outra atividade, para essa não, tá ok? Você tem as letras em maiúsculo, né, que estão destacadas, por exemplo, RSS, né, que é o RSS, né, que tem um significado aí no mundo do podcast, no mundo da internet, por exemplo, né? Você tem os nomes próprios, né, e aí você vai ter nomes de programas, nomes de canal de televisão, tudo isso são dicas, né, tipográficas que o texto nos dá para contribuir com o entendimento, para que a gente pegue isso e consiga fazer o nosso entendimento. Além disso, é importante, né, fazer aquele processo que nós já conversamos, a pré-leitura, a leitura em si e a pós-leitura, tá ok? Que a pós-leitura vai ser o exercício, né, e a leitura em si também pode ser o exercício, pode ir lendo e completando esse exercício, né? Mas a pré-leitura é importante, por exemplo, você saber o que é um podcast já vai ajudar na interpretação do texto, né? Você conhecer esse mundo, esse universo do podcast vai te dar mais possibilidades de entender o texto. Dentro do próprio texto, o que é que você pode utilizar? Né? Você pode utilizar é, as palavras que são parecidas ou as palavras que você já conhece, né? Para ir te dando uma ideia. Por exemplo, na primeira linha, podcasting, tem a letra A para completar, né? Aí tem part of the general lexicon almost overnight. Então, podcast, aí tem a palavra parte, geral, né? Geral, que é general, lexicon, que é o léxico. Então, está dizendo que o podcast, né, parte do léxico geral, né? Ou seja, agora ele faz parte do léxico. O léxico é uma parte da língua, né? Que são as palavras da língua, ok? Na mesma linha, dando continuidade, você tem the technology, né, que é a tecnologia, né? Então, ele já vai te dando algumas palavras, ok? Na segunda linha, embaixo de technology, tem programmer, né, que é de programação. Na frente tem blogging, né, que é o blog. Dave Winner é um nome de uma pessoa, provavelmente tem alguma importância aí na história do podcasting. Então, tudo isso aí são pistas que o próprio texto vai te dando para você ir fazendo a interpretação. Se essas pistas não forem suficientes, por exemplo, para você de fato entender tudo ou entender a maioria, aí sim a gente recorre às ferramentas, né, que são os dicionários e os tradutores, por exemplo. Mas no mais, né, são essas dicas que eu queria relembrar com vocês, tá ok? Eu vou deixar o texto para vocês de fato responderem no Google Forms e fazer a interpretação. Lembre de ver o texto direitinho, quebrar o texto, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, ver quais são essas palavras, né, com propriedade, ok? Atentando para tudo que a gente já falou até agora na disciplina, ok? Então, esse texto é um texto só introdutório, de fato, vocês vão fazer atividade, tá certo? Então, eu encerro aqui.